Olá pessoal, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje vamos aprender como identificar se um material homogêneo é uma mistura ou uma substância, combinado? Bem, antes de tudo a gente tem que saber que um material ou sistema homogêneo ele pode ser uma substância, uma mistura simples, uma mistura eutética ou mesmo uma mistura azeotrópica, entendido? Pois bem, analise comigo o gráfico de aquecimento de uma substância. Então veja só, se uma substância apenas na fase sólida e a uma pressão de 1 atm é aquecida, notamos que a temperatura dela aumenta até determinada temperatura T1, perfeito? Onde começa a fusão, isso aí é o início da fusão. Nessa temperatura coexistem a fase sólida e líquida, formando um sistema bifásico. Gente, lembrem que bifásico é aquele sistema que apresenta duas fases, certo? Não tem nem mistério isso. Até que toda substância mude para a fase líquida, a temperatura continua o que? Constante, perfeito, ela não varia. Temos então o primeiro patamar do nosso gráfico. Agora, quando toda substância estiver na fase líquida, a temperatura ela volta a subir gradativamente até atingir o ponto de ebulição, a temperatura T2. Nessa temperatura coexistem a fase líquida e vapor, formando um sistema bifásico, outra vez um sistema bifásico no mesmo gráfico, ou seja, duas fases. Até que toda substância mude para a fase de vapor, a temperatura continua o que? Constante, maravilhoso. Temos então o segundo patamar do nosso gráfico. E quando toda substância estiver na fase de vapor, a temperatura volta a subir, volta a variar, perfeito? O mesmo acontece se a gente resfria uma substância na fase de vapor. Ela vai o que? Perder calor, passar para a fase sólida, que processo é esse? Conhecido como que? Condensação. E logo depois para a fase sólida, que é o que? Solidificação. E da mesma forma que no aquecimento o gráfico apresentará o que? Dois patamares nas mesmas temperaturas. Fechado, turma? Então, a gente pode concluir que toda substância ela vai apresentar o que? Ponto de fusão ou solidificação e ebulição ou condensação constantes. Acompanhe esse esquema animado da transformação da água. Agora vamos analisar o gráfico de aquecimento de uma mistura do tipo simples, beleza? Então veja só, se a gente aquece uma mistura simples apenas na fase sólida, notamos que a temperatura dela vai aumentando com o passar do tempo. Quando a fusão começa, temos então um sistema bifásico, aquele com duas fases, com a mistura na fase sólida e na fase líquida, onde a temperatura continua subindo. A mesma coisa acontece quando a substância entra em ebulição. Temos um sistema bifásico com a substância na fase líquida e gasosa, onde a temperatura continua subindo, passando totalmente para a forma de vapor. Então, a gente pode concluir que toda mistura simples apresenta ponto de fusão ou solidificação e ebulição ou condensação variáveis, diferente do que da substância, que eram os dois constantes. Vocês viram algum patamar no gráfico aí? Não ou não? Não, né, gente? Beleza, parabéns, perfeito. Um bom exemplo de mistura simples do nosso dia a dia é uma solução de água e sal, certo? Gente, só uma perguntinha, vocês estão entendendo? Então, né? Massa, então vamos seguir. Mistura eutética, por definição, é o quê? É toda mistura com composição definida e que possui ponto de fusão ou solidificação constante. Maurício, e o ponto de ebulição ou condensação? Eu vos digo, é variável. Portanto, esse gráfico maravilhoso só tem um patamar, certo? Um bom exemplo de mistura eutética é o latão, que é feito em massa de 67% de cobre e 33% de zinco, que é muito parecido com ouro. Por isso, é usado na fabricação de quê? De bijuterias, né, meninas? Ou vocês pensam que eu não sei a procedência desse conjuntinho de anel, brinco e cordão, hein? Tá certo, também acho que é ouro, viu? E por último, temos a mistura azeotrópica, que é, por definição, toda mistura com composição definida e que possui ponto de ebulição ou condensação, o que? Constante. Maurício, e o ponto de fusão ou solidificação? É variável. Portanto, esse gráfico espetacular só tem um patamar.
E um bom exemplo de mistura azeotrópica é o álcool hidratado com 96% de álcool etílico e 4% de água. Essa proporção é em volume, viu, gente? Perfeito? Bom, agora chegou a parte mais divertida, nosso playground, né? Resolução de exercícios. Primeira questão. Analisando o gráfico referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que, letra A, quando o tempo é igual a 2 minutos, tem-se um sistema monofásico. Então, analisando lá no gráfico, a gente percebe que em 2 minutos nós temos um sistema bifásico, com as fases sólida mais líquida, certo? Então, a alternativa A está falsa. Letra B. Quando o tempo é igual a 4 minutos, coexiste substância sólida e substância líquida. Gente, em 4 minutos só temos um tipo de fase, que é a fase líquida. Então, essa alternativa B está falsa. Letra C. Em T igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação da substância. Gente, lá no tempo igual a 1, inicia-se a fusão, perfeito? Então, a alternativa C, ela é falsa. Letra D. A substância tem ponto de fusão igual a 40 graus Celsius. Isso é verdade? Perfeito, correto. Então, letra D é a resposta verdadeira. Agora, vamos entender por que a letra E está errada? Então, no intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. E aí, a gente sabe que temos duas fases, né? Então, um sistema bifásico, com os estados líquido e gasoso. Portanto, a letra E é falsa. A gente vai marcar como correta a letra D. Maravilhoso. Segunda questão. Essa questão foi um pouquinho modificada. Mas vamos lá. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o aquecimento de uma amostra dessa substância. Então, analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta, letra A, duração da ebulição de 10 minutos. Então a gente vai lá para a ebulição e analisa que ela demora 20 minutos. Por quê? 60 menos 40 igual a 20. Então, letra A está falsa. Letra B, duração da fusão de 40 minutos. Então a gente vai lá na fusão, observa que ela dura 20 minutos. Por quê? 30 menos 10 igual a 20. Então a letra B está falsa. Agora a letra C, ponto de fusão igual a 30 graus Celsius. A gente vai lá no gráfico, analisa e vê que o ponto de fusão é de 40 graus Celsius. Portanto, a letra C está falsa. Letra D, ponto de fusão de 70 graus Celsius. Ponto de fusão acabamos de ver que é 40 graus Celsius, portanto está falso. E aí, ponto de ebulição a gente vê que é 70 graus Celsius. Letra E está verdadeira, portanto você vai marcá-la sem medo de ser feliz. Terceira e última questão, diz assim: de acordo com os gráficos de mudanças de estado, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Uma dica para você resolver essa questão é a seguinte: você observa se os gráficos apresentam patamares, certo? Se sim, você observa se apresenta 2 ou 1. Se apresentar 2, você vai saber que se trata de uma substância. Se apresentar 1, pode ser uma mistura do tipo azeotrópica ou eutética. Aí basta você analisar em que ponto ela está. Se não apresentar nenhum patamar, a gente já pode considerar como sendo uma mistura do tipo simples, certo? Então vamos lá. A1, como não possui nenhum patamar, é considerada como uma mistura simples. A2, apresenta 2 patamares, então temos substância pura. E A3, como apresenta apenas um patamar, e esse patamar é na temperatura de ebulição ou de condensação, a gente vai ter uma mistura do tipo azeotrópica. Então, a resposta correta a alternativa correta é a letra Eita, letra B. Não, vocês hoje detonaram, fantásticos. Ó, tô todo arrepiado aqui. Eu queria que vocês estivessem vendo, certo? Mas, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e não deixem de entrar no blog e conferir as outras atividades, beleza? Então, forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.